Vamos iniciar então a terceira parte da aula, falando sobre sistemas equivalentes. Tá? Qual que é a ideia? A ideia, você tem um sistema com várias forças, você quer saber qual que é a resultante. Tá? Só que como é um corpo extenso, qualquer ponto que você pegar, as distâncias das forças a desse ponto tem um valor. Se você trocar de ponto, as distâncias mudam. Tá? Então como é que você faz para pegar um corpo com várias forças e levar todas as forças para o mesmo ponto para achar a força resultante? No ponto material isso é fácil, mas no ponto extenso isso não é. Então isso é chamado de sistema equivalente. Basicamente, qual que é a ideia? Se você transportar uma força para um ponto, você também leva o momento que ela tinha. Então, transportar uma força para um ponto quer dizer que trazer a força, trazer o momento dela junto. A ideia é essa, tá certo? Quando o ponto O está na linha de ação da força, você não tem que fazer nada. Você transporta a força para baixo até o ponto O. Que é a mesma coisa que colocar um F menos F aqui, cancelar esse com esse e vai dar esse. Tá? Então essa aí você não precisa se preocupar. Não precisa levar momento nenhum, porque o momento já era zero. Mas quando não está na linha de ação da força, o que acontece? Aqui tem um momento. Tá? É um momento aqui. Quando você transporta para cá, você vai perder o binário, o momento que tinha aqui. Você vai perder esse momento que tinha aqui. Tá certo? Não vai ter mais. O que você faz então? Você coloca aqui no ponto A duas forças F menos F, uma igual a outra. Tá? Tá? O que acontece? Essas duas forças F elas se cancelam, mas o binário não, porque tem uma distância entre elas. Então, essas duas forças F se cancelam, sobra só essa, mas o binário permanece. Então, quando você leva a força para um ponto que não está na linha de ação dela, tem que levar a força e o momento que ela causava. Tá certo? Então, por exemplo, se eu tenho aqui uma régua e puxo a régua para lá, não tem que fazer nada, eu posso levar essa força para cá. Por quê? Porque aqui não tem momento nenhum. Não tem nenhuma distância vertical entre F e essa mão. Mas, se eu estou com uma força aqui tem uma distância D, né? Se eu transportar essa força F para cá, eu perdi o momento. Então, quando eu transportar essa força F para cá, eu trago a força e também o momento que ela tinha. Ela não tinha aqui o momento F vezes D? Tá. Então, eu levo tudo para cá, levo a força e também levo o momento que ela tinha. Tá certo? E, dependendo do ponto que você faz isso, os resultados são diferentes. Tá? Retomando aqui, deu um pequeno problema aqui. Retomando,
Se eu tenho duas forças, a resultante delas vai ser F1 mais F2, é vertical, né? Então é só somar. Mas se eu levar para o ponto A, é diferente de levar para o ponto B. Tá? Se eu levar para o ponto A, tem que levar também F1D1 mais F2D2. Tá? Se eu levo as pontas para o ponto B, a soma é a mesma, mas o momento já não é mais igual. Tá? Fica F1D1' e F2D2'. Tá? Então, esse sistema de forças é equivalente a esse, que é equivalente a esse. São sistemas equivalentes de forças. Qual que é a vantagem do primeiro e do segundo, desse segundo e esse terceiro sobre o primeiro? É que aqui as forças estão no mesmo ponto. Então, todas as forças e os momentos estão todos no mesmo ponto. É prático de somar. Tá certo? Por exemplo, aqui, nesse exemplo. Ele quer que você leve o sistema equivalente de forças no ponto A. Então, o que você faz? Soma as forças em A, em X, em Y e soma os momentos. Tá? Então, primeiro eu somar as forças. Em A, 100 menos I, 400 cosseno, menos I. Em Y, 600 menos J, 400 seno, né, menos J. Então eu vou ter duas forças resultantes, uma em X e outra em Y. O problema é que nenhuma dos livros dá resposta assim. Eles dão resposta em polar, tá certo? Tem que passar para polar. Isso aqui, os dois negativos é terceiro quadrante, tá? O módulo é Pitágoras, 962, e o ângulo é por arco tangente, é sempre o y sobre o x, tá? E aqui você indica que é o terceiro quadrante. Beleza? Essas são as forças. E os momentos? Como é que é o momento resultante? Então eu vou ter aqui, ó, eu vou ter, em relação ao ponto A força de 100 não causa momento, porque o braço é zero. A força de 600, o braço é 0,4, horário, negativo. 400, seno para baixo, o braço é 0,8, horário, negativo. 400, cosseno, é para cá, o braço é 0,3, também é horário, tudo negativo, tá? Então aqui, ó, o 100 não tem braço, é 0. O 600, o braço 0,4 negativo. O 400 seno, o braço 0,8 negativo. E o 400 cosseno, o braço 0,3 negativo. Somando tudo, tem um momento de 551 Nm negativo. Quer dizer que é um momento que no sentido horário. Tá certo? Então aqui está o sistema original. E aqui está o sistema resultante, em A. Tá certo? A força resultante com o ângulo e o momento resultante. Para que serve isso? Ora, se eu levasse isso aqui para o ponto aqui, onde está a articulação, eu calcularia a força resultante na articulação. O momento e a força. E aí eu poderia dimensionar essa articulação. Qual que é o diâmetro desse pino aqui? É de aço, de alumínio? O que que é? Então, esse dimensionamento dos materiais para você projetar uma peça é feito em resistência dos materiais. Mas, para saber a força que atua aqui, eu uso esses conceitos da mecânica, né? Física 1 e mecânica vetorial. Tá? Lá em Resmate, ele vai assumir que você já sabe fazer essas contas. Né? Você vai ter que fazer outras contas para dimensionar a espessura. E nessas contas entra o valor da força resultante e do momento resultante. Tá certo? Aqui nós temos um outro problema, em que uma força, um sistema, uma barra com várias forças, o que ele pede? Ele pede para você reduzir isso aqui a uma única força. Quando ele fala isso, quer dizer que você não tem momento mais. Como é que você faz isso? Você leva tudo para um certo ponto, aqui você vai ter uma força e um momento. Aí você começa a andar com esse ponto para cá, até que você causa esse momento já.
devido à posição da força. E aí não precisa mais indicar o momento, tá certo? Então, somando aqui, eu vou ter em x 500 cosseno i, 100 i, tá certo? Tá para lá. Em y, 500 seno menos j, 200 j, tá certo? E aí você vai ter menos 233 para baixo. Então é uma força do quarto quadrante. Calcula o momento resultante. Essa força em polar, né? Aqui está Pitágoras, isso aqui é quarto quadrante e aqui está o ângulo, tá certo? É sempre o y pelo x. Agora vamos fazer o momento. O momento vai ser 500 cosseno é zero, tá? Tá aqui, ó. Não tem braço. 500 cosseno é zero. 500 seno em relação ao ponto E, né? 500 seno, o braço é isso aqui, 4 metros. 500 seno, o braço é 4 metros. 200, o braço é 2,5, vai girar horário, negativo, tá? Aqui, ó, 2,5, negativo. 100, o braço é meio e gira também horário, negativo. Esse 500 seno gira anti-horário, positivo, tá? E aqui eu vou ter o momento resultante. Ele não mostrou aqui, vai dar 1.182, tá? E o que eu faço? Eu vou deslocar, então, isso aqui para compensar esse momento, tá? Quer dizer o seguinte, que o momento da força resultante em relação ao ponto A, em relação ao ponto E, né, calculado no ponto A, é esse tanto aqui, que é 1.182,1, tá? Bom, e aí o que acontece? Eu começo a andar para cá. Só que repara, para andar aqui em cima da viga, eu só vou andar em x. Se eu ando em x, a força é y. A força y é essa, tá aqui, ó. Chamo de d. Eu não vou dar em y, então aqui é zero. Então, conclusão, a distância d que eu tenho que andar é essa aqui, 5,07 metros. Então, de E, anda 5,07 até bem por aqui, assim, tá certo? Bem por aqui. Então eu tinha, no ponto E, uma força total de 420,5, com esse ângulo aqui no quarto quadrante, e um momento total de 1.182,1. Começo a andar para cá, em x, para compensar esse momento. Aí, acho a distância x de 5,07 metros. Beleza? Tá aqui, ó. Distância d, 5,07 metros. Aqui está o ponto. Então, esse sistema aqui é totalmente equivalente a esse aqui. Tá? Tenho só um ponto de aplicação de uma única força equivalente. Equivale a tudo isso. Tá? Esse aqui é o mesmo exemplo igual ao outro. Tá? Se quiser dar uma pausa para tentar fazer. Mesma coisa, ele quer saber qual a distância aqui que vai, eu vou ter que andar, tá? Tanto na vertical como na horizontal. O que eu faço? Primeiro, eu vou escolher um ponto para calcular tudo. Eu vou escolher o ponto A, tá? A força em x é quanto? A força em x é menos 175 e menos 250 cosseno, que é 3/5, tá? E dá, então, menos 325, tá? E a força em y é menos 60j, menos 250 vezes 4/5, também menos j. Então, tá 260 para baixo. Então, a força total é 416, o módulo, e o ângulo terceiro quadrante aqui, ó, negativo, negativo, terceiro quadrante, 38,7, tá? Agora, eu vou calcular o momento. Então, vou levar tudo para o ponto A. 175, o braço é 5, gira horário positivo. 60, o braço é 3, é horário negativo. Aqui dá anti-horário positivo, aqui horário negativo. 250, seno vertical, o braço é 8, tá? O braço é 8, e aí gira horário negativo, tá? Aqui, ó, braço 8. 250 seno,
cosseno, que está aqui em cima. Aqui em cima, vai girar anti-horário. O braço é 11, está aqui o braço 11, tá? O total aqui vai dar 745 positivo. Aí o que eu faço? Eu vou andar desse ponto A nesse braço e nesse braço. Quando eu andar aqui na vertical, só a força horizontal apita, né? Então seria a força horizontal, seria os 325. E se a força horizontal, o braço vertical, o braço Y. Chegando aqui, quando eu fizer isso, né, meu x vale 0. Meu x vale 0. E o y vai ser o que eu vou achar. Quando eu começo a andar aqui nesse braço, aí o y vale 11. Então eu boto 11 aqui. E começo a andar em x para ver quanto que eu tenho que andar. Só que quando eu ando em x, só a força vertical que interessa, que é os 260. Tá aqui, ó. Aí tem uma equação. Tá? Ou seja, essa equação quer dizer o seguinte: se eu estou andando na vertical, eu faço x igual a 0 e acho y, que vai dar 2,29 aqui. Aqui, ó, 2,29. Se eu estou aqui em cima, eu quero saber onde que é que cruza no braço horizontal, tem que fazer y igual a 11, põe y igual a 11 aqui, e ando aqui um certo x. Ponho y igual a 11 aqui e acho x 10,9. Quase na beiradinha aqui. Então aqui estaria a linha de ação da força, passando aqui em y 2,20 e em x 10,9. Tá certo? Bom, esse é o final dessa aula, então. Espero que vocês tenham gostado. E qualquer dúvida eu estarei disponível, tá? E o exercício E1, vou colocar lá já no Moodle daqui a pouco, mas aí só vai poder abrir 20 para as 9, tá bom? Então, qualquer dúvida, manda um e-mail ou manda uma mensagem, tá bom? Até mais, hein? Até logo.